Estamos com a Escola Bíblica Dominical, na lição 74, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 19. Santo Deus Todo-Poderoso, dá-nos, Senhor, de tua sabedoria, nesta manhã, autoridade e palavra que tem o Senhor para chegar a nossos corações. Bendice-nos, Senhor, em nome de Jesus. Respondeu então Jesus, les dijo: de certo os digo, não pode el Hijo hacer nada por su cuenta, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que ele hace, também lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, e lhe mostra todo lo que ele hace. E lhe mostrará maiores obras que estas, para que vosotros os admireis. Porque como o Padre levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Hijo dá vida a los que querem. Pois nem aun o Padre juzga a nadie, senão que ha dado todo juízo al Hijo, para que todos honrem al Hijo como honra al Padre. El que não honra al Hijo, não honra al Padre que lhe enviou. Então, Jesus, ele empieza a falar de sua obra, da autoridade que ele recebeu do Padre. Logo depois de haver curado esse homem paralítico que estava aí, cerca do estanque de Betesda, esperando que um ángel descendera, se acorda? E ele foi curado nesse dia. E era um dia de sábado. E esta sanidade do sábado engendrou confusão com os judeus e acusaram ao Senhor Jesus. E disse que desde aí, se você ver o versículo 16, os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo. De aí empieza a persecução, por causa de um milagre que foi feito em um dia de sábado. Então, Jesus explicando, né, porque era tudo novo, os discípulos que estavam com ele talvez se preocuparam, porque todos temiam a los judeus, principalmente a los que guardavam as leis, né, os fariseus. Então, Jesus explicando, não há que preocupar-se, tudo isso é obra de Deus, que me ha encargado, me ha dado autoridade para ser esta obra. Deus, ele dá vida e me deu autoridade de dar vida a quem eu queira. Ou seja, Jesus mostrando, o importante para Deus é que a gente seja livre de seus pecados, de suas moléstias, de seus sofrimentos. Mais ou menos isso ele quis dizer. Ele disse assim: de certo os digo, ele que ouve minha palavra e crê ao que me enviou, tem vida eterna. E não vendrá condenação, senão que ha passado de la muerte a la vida. Se não está, marque em sua Bíblia esse versículo. Porque ele dizendo que a autoridade de Deus, que Deus lhe havia dado a ele, al Hijo, não era solamente de curar enfermidades, levantar paralíticos, curar cegos, mas ele tinha autoridade de dar vida eterna. Que aquele que escutar sua palavra, aquele que crê em Jesus, recebe a oferta de vida eterna. Aí diz assim: não vendrá
condenação. Passará da morte à vida eterna. Você não passará por juízo, como passarão aqueles que não aceitaram, aqueles que não creram, aqueles que não seguiram. Esses passarão por juízo, serão julgados segundo suas obras. Mas aquele que está em Cristo Jesus não passa por juízo, porque a sangue de Cristo purifica desta condenação. Aí diz, de certo eu digo, chega a hora, e a hora é quando os muertos oirão a voz del Hijo del Hombre, o del Hijo de Deus, e los que la oigan vivirão. Amém? Amém. Hablando de la resurrección, Sim. hablando de la vida eterna. Aqueles que escutaram a voz de Deus, aqueles que ouviram a voz de Deus, mesmo que morra, passará a la vida eterna. Porque o Hijo de Deus, que é Jesus, chamará a cada um de la muerte a la vida. Amém? Para passarmos a la eternidade. Porque como o Padre tem vida em si mesmo, assim também lhe ha dado al Hijo el tener vida em si mesmo. Então, Deus é eterno. Sim? Sim. Deus é eterno. Sim. Padre eterno. Um de los atributos de Deus é que Ele de sempre e para sempre ha sido Deus. Ele é eterno. Ele não morre. Então, se Deus deu este poder de eternidade ao Hijo de Deus. Mas Jesus já não era eterno aí, pastor. Ele nasceu a um lado de Deus. Disse a Bíblia que, aqui neste mesmo livro, que antes que as coisas foram fundadas, Jesus Cristo já era Deus. Mas Jesus vindo a este mundo e começou uma vida humana, como todos nós outros. Ele começou, nasceu de mulher, como nós outros nascimos, cresceu como um bebê, um ninho, até tornar-se homem. Ele passou por el mesmo processo de vida que passamos nós outros. Então, se ele era homem, como nós outros, então ele tinha que morrer como nós outros. Verdade? Por isso que ele morreu. Como poderia morrer ele que é Deus? Então, o apóstolo Pablo disse que ele se despojou no cielo de sua qualidade de Hijo de Deus. Verdade? Então, se houve um arreglo, ele vindo a esse mundo como mortal. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Porque ele estava num corpo que morria. Amém? Amém. Mas seu espírito é eterno. Então, se ele aceitou a morte, ele teve que deixar a morte matá-lo. Verdade? Que foi o pecado que trajo isso. Mas o espírito dele ressuscita, porque é eterno. Então, se aquele que crê em Cristo, aquele que vive a Jesus, recebe esse mesmo espírito. Espírito de ressurreição e de vida. Me explico? Jesus é ressurreição e vida. Ele vai falar sobre isso mais adiante. Porque como o Padre tem vida em si mesmo, assim também lhe ha dado ao Hijo ter vida em si mesmo. Então, quando vem Jesus, já havia, como se pode dizer, um arreglo com Deus. Mira,
Tu vai viver a vida normal de um ser humano. Quando tu mueras, irás ressuscitar. E esse espírito de ressurreição tu poderás dar a todos aqueles que creem em ti. Aí diz assim, também lhe deu autoridade de executar juízo, porquanto és el Hijo del Hombre. Então, se Jesus já vindo, antes mesmo aí com sua missão, aí curando a gente, ele já começa a dizer a la gente, mira, eu vim como uma autoridade de Deus, para curar, sim, para liberar, para transformar, mas há algo mais, eu tenho autoridade de Deus para salvar aquele que quer ser salvo, mas também tenho autoridade para condenar aquele que não buscar salvação. Tudo isso só seria levado a cabo se ele cumprir a missão da cruz. A cruz, por isso que ele diz, consumado és. Todo o plano de Deus se consumou aí. Então, de aí para adelante, Jesus teria a autoridade. Você vê que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Por isso que você vê no Apocalipse, quando ele habla do tribunal. Em Mateus 25 também ele habla do tribunal. Ele mostrando que Deus lhe deu autoridade para salvar ou para condenar. Não os assombreis de isto, porque vai chegar a hora em que todos os que estão em los sepulcros oirão sua voz. E os que hicieron lo bueno saldrão a la resurrección de vida. Mas os que hicieron lo malo, a resurrección de condenação. Então, aqui ele já habla del juízo final. ¿Verdad? Está hablando del juízo final. Porque o passagem do Apocalipse que habla del grande tribunal diz que todos os muertos ressuscitarão. ¿Verdad? Uns para a salvação, outros para condenação. Mas todos comparecerão delante do tribunal de Cristo. Então, ele mostrando aqui a seus discípulos coisas maiores. Por isso que aqui no versículo 20 diz assim, porque o Padre me ama al Hijo, ele mostra todo o que ele hace. E lhe mostrará maiores obras que estas, para que vós outros os admireis. Então, talvez, os discípulos que não tinham a visão espiritual e não tiveram, hasta depois da ressurreição, que eles puderam entender de veras a obra de Jesus, verdade? Talvez eles pensaram, não, Jesus então vai curar mais gente, verdade? Ou vai multiplicar mais pão, ou vai transformar mais água em vinho. Porque essa é a visão. Enquanto a pessoa não entende, não recebe, como disse Pablo, a pessoa tem que ser iluminada, verdade? Os olhos de seu entendimento necessita ser iluminado. Mientras a pessoa não é iluminada por Deus, ela não consegue entender. Por demais que alguém tente explicar. Ele estava falando aqui, mostrará obras maiores que estas. Ele está falando de isso, de la ressurreição, de la vida eterna, de lo que vendrá, né? Na revelação dos últimos tempos. As coisas grandes, maior que tudo que Jesus ha hecho.
é o que ele aún irá ser. Amém? E ele disse, naquele dia, os que estiverem nos sepulcros, quem é que está no sepulcro? Muerto, né? Os muertos. Oirão sua voz, hasta a pessoa que nunca creu, que não aceitou, que renegou, vai ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus vai dizer, levanta, levanta. Agora verás o que has despreciado, verdade? Vai. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, e todos haverão de dar contas de suas vidas a Deus. Então, todos. Não importa se creu ou não, se aceitou ou não. Todos terão que chegar aí e enfrentar esse juízo final. Uns em la condição de espectadores, de testigos, e outros estarão aí para ser juzgados. Bem parecido com na corte, né, nos dias de hoje. Você vai a um tribunal, qualquer pessoa pode entrar aí, se for pedir para assistir, vê aí e assiste. Outros são chamados como testigos. Mas há aqueles que estão aí para ser juzgados por seus erros, crimes que cometeram, não sei o quê. Verdade? E a pessoa não entende essa parte. Você vai falar com uma pessoa que é incrédula, que não conhece das coisas de Deus, a pessoa já não entende como que Deus me vai condenar se eu não hice nada de mal. Verdade que sim? Não matei a nadie, não roubei o que não era meu, não sei o quê. Não existe maior crime neste mundo que você rechazar a morte de Jesus, a sangre de Jesus que foi derramada. Isso é pior que matar uma pessoa. Antes da pessoa houvera cometido um crime, pelo menos seria salvo desse crime. Mas se você rechaça a sangre, que é a única oportunidade de salvação, não há outra oportunidade. Porque aquele é o único caminho que salva. Se um rechaça a sangre, não há outra sangre. Se você rechaça esse Jesus, não há um segundo, ou terceiro, ou quarto Jesus. É um solo. O apóstolo Paulo diz que há um solo Deus, um solo mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Só há um que pode interceder por nós outros na cruz, por meio da cruz, a Deus, que é Jesus. Foi o único que morreu aí. São João disse, o mesmo São João aqui, disse na sua epístola, que Cristo é advogado entre nós outros e Deus. Verdade? É o único que nos pode redimir do pecado, livrar-nos da maldição da morte eterna. Só a sangue de Cristo tem este poder para livrar a pessoa da maldição da morte eterna. É como uma enfermidade que só um remédio que cura. Verdade? Não há vários remédios. Mira, para curar essa enfermidade, só esse remédio. Eu não quero esse, então você vai morrer. Essa enfermidade te vai matar, porque a única medicina que salva, você está rechaçando. Então, Jesus é o único caminho. Não aceito, não quero. Então, você vai morrer. E pior, e vai morrer outra vez, 2 vezes. Verdade? Vai morrer o corpo e depois vai morrer a alma. Porque a única medicina que salva é Jesus, e você não quer. Interessante isso, verdade? Vamos continuar na semana que vem, versículo 30, que ele habla de los testigos de Cristo, aqueles que devem dar testemunho, mostrando, assim como ele vino dar testemunho do Padre, ele espera que nós outros vengamos dar testemunho acerca de ele.
Que bacana, que bonito, né? Jesus vindo dar testemunho de Deus e Ele espera que nós outros demos testemunhar de Ele. Sim, amém. 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 Santo Deus, te glorificamos nesta manhã, dando graças, Senhor, por tua palavra, por tua presença, teu Espírito aqui. Bendice-nos, Senhor, nesta manhã, com tua presença gloriosa. Amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor.